capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 10, né? Uma passagem bastante conhecida, né, que fala a respeito de um casamento. A minha tradução é um pouquinho diferente, então talvez você vai estranhar um pouco. Ela diz o seguinte: 2 dias depois, a mãe de Jesus foi convidada para um casamento na aldeia de Caná da Galileia. Jesus e os seus seguidores também foram convidados à festa. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus veio a ele com o problema. E ele disse: "Eu não posso ajudar agora", disse. "Ainda não é a minha hora", disse Jesus. Todavia, a mãe disse aos criados: "Façam tudo o que ele disser a vocês." Achando-se ali 6 talhas de pedra para água, eram utilizadas para a cerimônia dos judeus, e em cada uma cabia de 80 a 120 litros. E então Jesus pediu aos criados que enchessem as talhas de água até em cima. E quando foi feito, ele disse: "Tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias." Quando o mestre de cerimônias experimentou a água, que já tinha virado vinho, não sabendo de onde trouxeram, embora os criados o soubessem, chamou o noivo. "Isso é coisa muito boa", disse ele. "O senhor é diferente de todos os outros. Geralmente o dono da festa gasta primeiro o vinho melhor, e depois, quando todo mundo já está satisfeito e não se importa mais, ele distribui o vinho barato. Mas o Senhor guardou o melhor vinho para o fim." Meus queridos, o título da nossa meditação nessa manhã é: "Vinho novo é melhor." É o contrário do que dizem os apreciadores de vinho. Segundo os apreciadores de vinho, o vinho mais velho é o melhor vinho. E ao envelhecer o vinho, ele adquire um caráter mais suave, mais macio, em contraste com a aspereza do vinho novo. Embora hoje, as técnicas de produção de vinho, já se pode produzir um vinho novo com um sabor bom de ser saboreado. A coloração do vinho também costuma alterar, de um violeta bem profundo a um leve vermelho mais puxado para o tijolo, né, vamos dizer assim. E também, segundo os enólogos, o olfato, o cheiro, o paladar, a mudança é percebida pelo bebedor de vinho, né, que se torna mais evoluídos, vamos dizer assim, né? Segundo as notas, cada um tem uma nota. Hoje já existe até um programa de computador que você vai lá e você fotografa o vinho e ele já traz uma nota daquele vinho que está lá na prateleira quando você vai comprar, né? Então, se ele foi envelhecido em barril de madeira, dependendo da madeira, vai ser o sabor que é aquele vinho. Para se guardar um bom vinho, tinto, né, segundo os especialistas, tem que ser feito em uma umidade ideal, pouca luz, a rolha inclinada para baixo, mas mesmo assim, a única certeza que se tem de um vinho é que um dia ele vai morrer. Você sabia disso? O vinho nasce, ou seja, ele é feito, é conservado, mas um dia ele morre. Ele tem vida. Por isso Jesus comparou o seu sangue ao vinho. Porque o vinho... Mas quando a gente olha para esse texto da palavra de Deus, a gente percebe que ali aconteceu um milagre. A água foi transformada em vinho, diz. O casamento em Caná da Galileia, o vinho havia acabado. E na Bíblia, na palavra de Deus, a gente sabe que o vinho é a alegria,
Então, no meio da festa tinha acabado. A água foi colocada nas talhas e o vinho que saiu foi de uma qualidade superior, ao contrário do que dizem os enólogos, que o vinho mais antigo, ou o vinho mais velho, é o melhor. Não só o vinho, mas Deus tem sempre algo novo para nós. Nós aqui muitas vezes não percebemos. E o primeiro ponto que eu gostaria de meditar com vocês é: o novo de Deus é sempre melhor. Para experimentarmos o novo de Deus, nós precisamos passar por um processo. E não é de qualquer jeito. Assim como o vinho, ele tem que ser armazenado de uma forma ideal, na temperatura ideal, com a luz ideal e na posição ideal. A mesma coisa acontece conosco. Para conhecermos e experimentarmos do novo de Deus, é preciso conhecer Deus na intimidade, dar boas-vindas à mudança que virá em nossa vida. E o melhor lugar para se ter intimidade com Deus, segundo a Bíblia, nós vemos vários exemplos, é o deserto. Mas por que o deserto? O deserto é um lugar árido, seco, não há vida. Não há vida de coisas, de plantas. Mas Deus, Ele nos leva muitas vezes a um deserto, para se mostrar a nós. O mesmo aconteceu, por exemplo, com Moisés. A Bíblia diz que Moisés era príncipe do Egito. Se existisse uma Ferrari naquele tempo, com certeza Moisés ia pilotar uma. Era o príncipe, tinha, depois do faraó, que era o maior reino da antiguidade, estava lá Moisés, era um príncipe. Mas a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto durante 40 anos. Ele viveu 40 anos no Egito, instruído em toda a ciência e tecnologia que existia naquela época. Depois ele foi levado ao deserto, 40 anos, que Deus o levou para que ele se preparasse espiritualmente para a sua grande tarefa que Deus tinha. Onde ele aprendeu a ter intimidade com Deus. Quando olhamos, por exemplo, para Elias, a Bíblia diz que Elias foi levado ao Querite. A palavra Querite quer dizer cortado e deixado no tamanho exato para ser usado. Elias estava sendo usado por Deus para a sua missão, para ser usado por Deus. Vamos, por exemplo, para Davi. Davi cuidava das ovelhas do pai, e ali ele, com certeza, passava longas horas olhando para as estrelas do céu, e ele tinha uma intimidade com Deus que os seus irmãos não tinham. Tanto que quando ele foi levar lá comida para os irmãos e ouviu o filisteu blasfemar contra Deus, e ele diz assim: como é que é? Vocês não vão responder o cara? Vocês estão aí medroso, escondido. Se vocês não vão, eu vou. E ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque Davi tinha intimidade com Deus. Quando olhamos para Jesus, Jesus também, depois de ser batizado por João Batista, foi e ficou 40 dias no deserto. Quando olhamos para Paulo, Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia, sendo preparado para o seu apostolado. O deserto é um lugar seco, estéril, sem vida, mas gera mudança nas nossas vidas, onde podemos experimentar o novo de Deus para as nossas vidas. Mas o que é o deserto? Já a gente vai ver. Quando eu olho para a história de Israel, por exemplo, eu vejo que aquele povo, e não é muito diferente de nós também somos parecidos com Israel. Às vezes criticamos Israel, mas nós também somos iguais. Israel havia se afastado de Deus. Eles tinham uma vida cotidiana normal, vamos dizer assim.
Eles iam, eles tinham o culto, eles tinham a Arca da Aliança, eles tinham o templo, era o povo escolhido, eram os filhos de Abraão. Mas o seu coração estava longe de Deus. Então Deus fez com que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, invadisse Judá. Naquela época haviam 2 reinos, Judá e Jerusalém, Israel. E eles invadiram Israel, e muitos filhos de Israel foram mortos. Foram levados para o cativeiro babilônico durante 70 anos. Esse foi o deserto que Deus colocou uma nação inteira para que eles pudessem voltar para a presença de Deus. E Isaías já havia profetizado isso. Isaías 43, 18 e 19, se não vos lembreis mais dos acontecimentos do passado, mas não recordeis, melhor dizendo, das coisas mais antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a coisa surge, não a vedes, mas vou abrir um caminho no deserto e fazer correr rios pelo ermo. O que Deus estava falando para aquela nação é que eles seriam levados para um deserto de 70 anos. E eles não entenderam quando o profeta falou isso. Eles acreditavam que a sua religião formal, sem vida, poderia livrá-los do castigo de Deus. E quando algum profeta se levantava e dizia, Deus vai pesar a mão sobre nós, assim como Jeremias, que muitas vezes pregava, Isaías, eram colocados no calabouço pelas autoridades. Na realidade, Israel vivia o que nós chamamos de zona de conforto. Mais ou menos como a gente vive hoje. Somos pessoas. Somos pessoas que criamos hábitos. Você cria um hábito. Você cria um hábito de ir à igreja, você cria uma rotina de cantar, de ir ao culto, de ir à escola dominical. Nos apegamos às tradições, às rotinas, às datas comemorativas. E achamos que isso é tudo na vida cristã. Não. É mais do que isso. A vida cristã é mais do que você viver essa rotina que você vive, que eu vivo. Quando olhamos, por exemplo, para a vinda de Jesus, os fariseus, os saduceus, os essênios e tantos outros povos ali, na época de Jesus, eles estavam tão envolvidos na sua religiosidade, o apego à lei, ao culto formal, ao sacrifício do templo, que eles não conseguiram enxergar a presença do Filho de Deus entre eles. Jesus era o novo de Deus. Diante da velha aliança que estava diante deles, a antiga aliança agora estava se cumprindo no novo de Deus. Jesus se apresentou e eles não reconheceram como Filho de Deus. Mas antes de Jesus veio João Batista. Quem era João Batista? Vamos imaginar, vamos meditar um pouquinho. Seu pai era um sacerdote. Em certa época, também fora o sumo sacerdote, que era aquele que comandava tudo ali. Era o presidente dos sacerdotes, vamos dizer assim. João Batista tinha tudo para seguir a carreira do pai. Ser instruído aos pés de Gamaliel, como Paulo, e seguir a carreira que o pai tinha, de ser o sacerdote. Mas ele tinha o chamado de Deus, que ele iria endireitar os caminhos para a chegada do Messias. E um dia o Espírito Santo começou a chamar João Batista para o deserto. Eu fico imaginando que João Batista, isso deve ter gerado um conflito na cabeça de João Batista. Porque pela sequência ele teria que seguir os caminhos do Pai. Mas Deus estava levando ao caminho contrário, para o deserto. Lucas 1,80 diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. E diz assim, e viveu no deserto, até aparecer
publicamente em Israel. E Jesus disse de João Batista: era o maior profeta nascido de uma mulher. Deus levou João Batista ao deserto para que ele pudesse ser preparado e se preparar para a sua missão, que era endireitar os caminhos, ou seja, mostrar a chegada do Messias ao mundo. Lucas 3:2 diz assim: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, e foi nesse tempo que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Onde? No deserto. Quando eu olho para João, ele tinha uma vida reclusa. E se você olhasse para João, talvez você achasse: esse cara é meio esquisito, porque ele se vestia de pelo de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Deus também chama esquisito, e Deus salva esquisito, e Deus prepara esquisito, né? João Batista era um desses. Um vaso estava sendo preparado nos lugares áridos e secos, e era ali que o vinho novo de Deus estava se revelando diante da nação de Israel, através de João Batista, e depois através de Jesus. Notem que o vinho novo, ele não se revelou em meio à religião formal de Israel. Mas por quê? Vem uma pergunta na nossa mente. Por que Deus não se revelou diante daquela nação e diante daqueles que eram os doutores da lei, os escribas? Porque vinho novo requer odre novo. Vinho novo não é colocado em odres velhos. Lucas 5, 37 a 39. Diz Jesus: ninguém deita vinho ou coloca vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo ele se romperá os odres e estornar-se-á o vinho, ou seja, estragará o vinho e os odres também estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Nós muitas vezes queremos mais o velho que o novo, porque nos acostumamos com as nossas rotinas. Mas o que é o vinho novo nesse texto? E o que aconteceu então em tudo isso que a gente está meditando? O vinho novo é a ação de Deus, é o mover de Deus em nossas vidas, que somos os odres. E precisamos desse vinho novo. Nós somos os odres. Na palavra de Jesus, João Batista era um odre novo, era algo diferente, diferente da religião judaica formal, que eram os odres velhos, e não podiam receber o vinho novo. Mas para recebermos o novo de Deus, o vinho novo de Deus, meus queridos, nós precisamos ser renovados. Assim como na época de Jesus, isso acontecia também. Como eram feitos os odres na época de Jesus? Eram feitos de couro de cabras, e que eram usados por muito tempo. E como eram usados por muito tempo, e quando se colocava o vinho, e o odre era novo, o vinho fermentava, e ele esticava, e ele aguentava a fermentação, ou seja, a ação do novo. Mas com o tempo ele se ressecava, e aí ele não tinha mais elasticidade para aguentar a ação do vinho novo. Então o que se fazia na época? Eles eram colocados em uma vasilha com água por muitos dias, e eles ficavam ali mergulhados em água. Depois que eles ficavam muito tempo, eles eram retirados, e aí eles esfregavam o azeite deles, e assim os odres eram renovados na sua elasticidade. E assim então, aqueles odres, mesmo sendo usados por muito tempo, mesmo sendo velhos, agora eles eram renovados e estavam prontos para receber de novo o vinho novo. O mesmo acontece conosco, comigo e com você.
Às vezes nós precisamos esvaziar de nós mesmos, da nossa religiosidade sem vida, que não gera frutos, para podermos receber o novo de Deus nas nossas vidas. E isso não é de qualquer forma. Assim como no odre tinha um processo, na nossa vida a mesma coisa acontece. Quando Deus, por exemplo, nós vimos, leva-nos para o deserto. Talvez você está perguntando, onde é que eu vou achar um deserto para ir aqui? Né? Nós não temos deserto na nossa região. Mas o deserto é quando nós oramos e parece que a nossa oração não passa do teto. É quando não sentimos a presença de Deus. Isso é o deserto. É quando Deus se cala. É quando Deus não fala ao nosso coração. É quando Ele remove a sua presença palpável. E Deus às vezes faz isso, sabe por quê? Para que nós venhamos a sair da nossa zona de conforto. Porque nos confortamos na nossa posição e achamos que isso é tudo. Assim como a nação de Israel estava na zona de conforto e Deus pegou e mandou o Nabucodonosor e ele invadiu Jerusalém e levou todo aquele povo cativo para a Babilônia. E aí eles começaram a buscar a Deus. E a sua fé se renovou. E 70 anos depois eles voltaram e reconstruíram Jerusalém. Mas nós sempre resistimos ao novo. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados ao velho. E quem está acostumado ao velho jamais vai desejar o novo. Aí a ação de Deus é que provoca isso nas nossas vidas. E é Deus que nos leva ao deserto, não é você que vai. Aí quando você está lá no deserto, você está com sede, como disse o Altair, né? Você está lá e você está com sede. Sede, mas não sede de água. É sede de Deus. É sede de andar com Deus, na presença de Deus. Aí quando você está com essa sede de Deus, você está preparado para o novo de Deus. A pergunta é para nós nessa manhã e eu quero encerrar. Será que nós estamos preparados para o novo de Deus nas nossas vidas? Ou será que Deus vai nos levar ao deserto e preparar o odre para que o vinho novo desça? Assim como Ele fez com João Batista, assim como Ele fez com Moisés, assim como Ele fez com Davi e tantos outros homens de Deus do passado que foram levados ao deserto para experimentar o novo de Deus. O dia que isso acontecer nas nossas vidas, nós vamos poder orar como Davi. Eu quero encerrar. 63, de 1 a 3, diz assim. Fico imaginando Davi, quando ele expressou esse salmo. Ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei. Minha alma tem sede de ti, e a minha carne deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Deus, Tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei. E a minha alma tem sede de ti, a minha carne deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e para ver a Tua glória, como te vi lá no santuário. Davi já tinha visto a glória de Deus, e agora ele precisava ser renovado. Como eu te vi, eu queria ver de novo. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Será que isso está diante da nossa vida? Será que nós temos desejado? Será que nós temos buscado a Deus de madrugada? Será que nós temos orado? A partir do novo, eu creio
que você vai poder orar como Davi orou. Feche os seus olhos. Pai querido, nos prepara para o teu novo. Um novo não para nós mesmos, mas para a tua glória. Ó Deus, que sejamos instrumentos do Senhor, bênção para a vida de pessoas que estão ao nosso redor. E nós muitas vezes nos calamos, Pai, nos acomodamos. Ó Deus, ficamos como que estagnados, paralisados. Ó Deus, em nossa zona de conforto, porque temos a tua graça e achamos que isso basta. Mas quando há tantos que ainda não têm e que não conseguem ver isso nas nossas vidas, ó Deus, que eu e cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã possamos ser o teu instrumento. Ó Deus, fala a cada coração e que a nossa vida, através da nossa vida, as pessoas possam ver o Senhor e sentir sede de Ti, ó Pai, através de nós. Usa, Senhor, a vida de cada um, Pai. Ó Deus, nos prepara para o novo vindo do Senhor para as nossas vidas. E que o Senhor esteja diante de nós, na Tua presença, seja constante nas nossas vidas. Queremos sentir o Teu poder, ver a Tua glória, sentir, ó Deus, a Tua presença diante das nossas vidas, diante, ó Deus, daquilo que iremos fazer. Ó Pai, abençoa-nos, Pai. Abençoa cada um nesta manhã. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.